Em 1962, naquelas eleições, havia um simplismo, digamos assim, da presença estrangeira com o IBAD, com o IPES, em que eles financiavam abertamente ações antinacionais que influíam na eleição da presidência e do Congresso Nacional. Agora eles são mais sutis. Tem uma série de organizações como essa Atlas e outras que financiam o Instituto Liberal disso, daquilo, onde está lá o nome do Guedes, de fulano, de Feltano, está lá uma lista de nomes, em que esses indivíduos todos, alguns são candidatos, elegeram Kim não sei o quê, mais um outro vereador lá, e assim, viraram deputados com dinheiro estrangeiro, com verbas estrangeiras. Ora, eles ficam quietinhos, porque como bem explicou Ellen Wood, no Império do Capital, hoje é mais difícil você identificar a presença estrangeira. Por que é mais difícil identificar a presença estrangeira? Porque eles se escondem atrás do mercado. E o que ocorre nesse caso aqui? Atrás do mercado eles não aparecem, daí aparecem bancos, sistemas financeiros, etc. Então isso aí confunde o povo brasileiro. Veja a ideologia, veja o que se mostra esses elementos e agora Bolsonaro. E é o que consta com maioria no Congresso Nacional e que foi financiada, foi permitido isso, através de entidades e organizações estrangeiras. E esses livros, está aqui o nome, a Nova Direita, essa pesquisa da Atlas, eu citei aqui, que podem demonstrar isso. Por que fizeram isso? Porque o Brasil é uma área crucial para eles. O Brasil tem um enorme mercado consumidor e o Brasil tem uma grande fonte de matérias-primas. Então, durante os anos todos, fizeram o diabo com as riquezas brasileiras. Em especial, após o governo Collor e outros, Fernando Henrique, etc., que daí por diante foi uma entrega generalizada do Brasil. Onde está isso? Peguem, por exemplo, o livro que eu citei aqui, O Esfacelamento do Brasil, do Bautista Vidal. Ele conta o que fizeram no Quartzo. Então nós temos aqui uma exploração desenfreada e desordenada. Tem provas e mais provas. Está aí o Bautista Vidal, está o livro Causa Nacional e outros. E por que isso foi permitido? Como isso chegou a esse ponto? Um sistema penetrado, as esquerdas erraram, se confundiram, também porque houve um recuo e a queda lá de uma série de setores da antiga União Soviética. A China e a União Soviética se retraíram para cuidar dos seus problemas internos, se fortaleceram, mas deixaram no mundo inteiro forças com menor direção. Enquanto isso nós tivemos, e já tínhamos, a Internacional Capitalista, Estratégia e Tática do Empresariado Transnacional, do Dreyfus. E como falamos antes ainda da conquista do Estado, tivemos o jogo da direita com compra de constituintes, compra de interesses de multinacionais na constituinte, e chegamos a esse, a Bolsonaro, que também é financiado por esse esquema. Quem financiou o Bolsonaro? As redes sociais. Nós já narramos aqui. As redes sociais totalmente subordinadas e envolvendo os interesses do Império Americano e de dólares. E além das redes sociais, o que mais tivemos ainda aqui? A posição de uma cúpula militar que, ao invés de defender o verde nacional, defende a bandeira americana. E um falso nacionalismo que presta continência à bandeira americana. Então é um descaramento e um entreguismo do Brasil. Não se trata de nacionalismo, mas um descarado entreguismo. Não é, como querem dizer alguns, um entreguismo fascista, um nacionalismo fascista. Não é isso. Aqui é um oportunismo tal, como se viu naqueles elementos que invadiram o Palácio do Planalto, bandidos, pessoas condenadas, pilantras, todos recebendo diária, recebendo sanduíche, tudo financiado. Financiado por quem? No fundo, por essas que eu citei aqui.
Para recomeçar é preciso força. Para o primeiro passo é preciso chão. Para saborear o sabor da vida, pão. Para sorrir de novo é preciso graça. Para cantar a fé é preciso o amor. Para se renovar é preciso o espinho e a flor, pétala de alegria e algum sereno de dor. Nada há que venha e nos separe do imenso amor que se revelou. Não há noite ou sombra que apague toda a cor. Não se esquece a voz de quem se ama. Não se cala a voz do cantador. Para brotar a vida é preciso terra. Para buscar o céu é preciso o sol. Para saber o mar e o sabor dos ventos, sal. Para se navegar é preciso leme. Luz de uma estrela guia na imensidão. Riso de correnteza e força viva na mão. Linha no horizonte e na memória, canção. O ano de 2023 começa com uma triste estatística. Só de janeiro a maio desse ano, nós tivemos 914 operações policiais em áreas de baixa renda, tá? Principalmente na área metropolitana do estado do Rio de Janeiro. O que isso denota? Ela denota justamente o seguinte, que a política de segurança do Estado, do governo Cláudio Castro, ela é uma política voltada para o enfrentamento, para a truculência, e não voltada para a área de inteligência. E quais são as consequências disso? As consequências, primeiro, é que coloca em risco não só os policiais que participam dessas operações, como também afeta diretamente o cotidiano da população dessas áreas. Porque você tem a suspensão de aulas, você tem a suspensão de atendimentos hospitalares, a circulação das pessoas que ali moram é suspenso também, além do risco de vida que essas populações sofrem. Ou seja, a política de Cláudio Castro, que é um governador de direita, eleito, né, no primeiro turno, justamente com votos dessa população carente, ela coloca em risco justamente aqueles que acreditaram nele e deram a vitória no primeiro turno. Tá? Então é preciso a gente discutir uma política de segurança que tenha por princípio, tá? Que tenha por centralidade a defesa à vida da população e não colocar em risco essa mesma população. Ora, que segurança pública é essa? Que política de segurança é essa que ameaça justamente aqueles que ela deveria proteger? Então, é preciso se discutir seriamente uma outra forma de fazer segurança no estado do Rio de Janeiro.
Bolsonaro irrompe quando o descontentamento azedou, quando há uma descrença na própria luta política. E esse é um dos pontos que nutre o protofascismo. Ora, nós estamos assistindo nessa semana o renascimento da pobretologia, agora nas mãos de Bolsonaro. Estamos vivendo talvez a pior crise econômica da história desse país, com um aumento brutal do desemprego e da precarização das relações de trabalho. E enquanto isso, o que faz o governo Bolsonaro? Assegura rios de dinheiro para as classes dominantes e sugere que se faça um programa chamado Renda Brasil, que reativa a pobretologia. Para além de destinar esses rios de dinheiro, já desde o início do seu governo, o Bolsonaro vem fazendo doações de empresas e de recursos públicos que pertencem a todos os brasileiros para empresários brasileiros e estrangeiros e vem vendendo ou doando Petrobras, Florestas, Base de Alcântara, Embraer. A própria dignidade humana parece que já perdeu todo sentido e está completamente à venda. E o que significa esse tal Renda Brasil? Significa uma reativação da pobretologia ainda em piores condições, pois pretende, exatamente como o Programa de Assalto à Pobreza do Banco Mundial e suas atualizações brasileiras, tanto governamentais quanto empresariais, significa proteger a fortuna, as grandes fortunas do capital, dos bilionários brasileiros e estrangeiros, só que agora se aprofunda a retirada de recursos dos setores médios e dos trabalhadores para assegurar essa mesma Renda Brasil. No dia 6 de maio passado, 2023, o presidente João Paulo Prat completou 100 dias à frente da Companhia da América Latina, a maior delas, a Petrobras. Ele já indicou alguns nomes prata da casa, para a diretoria, assim como para as gerências executivas, mas eu também me ouso a indicar outros nomes, porque não falta pessoas para serem substituídas. Afinal, temos que mudar 2.600 cargos gerenciais e consultorias. Não é pouca coisa. Indicar bons nomes às diretorias e vagas nas agências executivas, como a Petros também, a AMS e subsidiárias. Indicaríamos Valdir, dos Cabeças Brancas, Gilberto, também dos Cabeças Brancas, Henrique e tantos outros. Rosângela Busanelli, atual conselheira do CA da administração da Petrobras, Guilherme Estrela, ex-diretor da companhia aposentado, Cibele, dirigente sindical, Vitor Xavier, colega técnico PCM, Carla Marinho, engenheira e consultora, Ney Robson, ainda da ativa no SEMPES, Fábio Melo, dirigente sindical, David Bacelar, também dirigente sindical, FUP-FNP. A presidência da República bateu um bolão ao retirar a Petrobras e outras irmãs do Planejamento Nacional de Privatizações. Não nos esqueçamos de também fazê-lo com a Eletrobras, que foi doada a um grupo que também manipula lojas americanas. Não é pouca coisa, não é nada coincidência.
Carioca é uma proposta da assessoria de atividade física, que é a atuação do profissional de educação física na atenção primária, né? Nas clínicas da família, nos centros municipais de saúde. A ideia também do Karatê é aproximar esse público que não está tão distante da unidade de saúde. Como chegamos a essa violência tal? Temos uma tradição histórica, temos a influência americana e, por último, eu diria, muito simples. Trata-se de um povo brasileiro infantilizado. E Freud pode explicar melhor isso. Nós temos aquele instinto primitivo que Freud também explica melhor. Ora, numa sociedade dessa infantilizada, já dizia Aristóteles, os seres humanos desde criança imitam os comportamentos dos outros. Há uma imitação. Também autores como Girard e outros mencionam isso. Então há um processo de imitação na sociedade. Ora, se nós temos aqui toda essa violência intrínseca, torturas feitas pela polícia, torturas feitas por militares, exemplo americano dos filmes, de tudo. A lei não é cumprida, nada é cumprido. O que vocês acham que o povo vai fazer, um povo infantilizado? Vai imitar esses comportamentos. O sujeito vai matar a mulher em casa, o outro vai matar não sei quem, vai matar na rua, porque esse comportamento já está vulgarizado, o desrespeito à lei, o desrespeito está vulgarizado. Então permite-se bicicleta na calçada, moto na calçada, moto na contramão, propina e tal, aí chamam de capitalismo de compadrio. Isso já é característico dessa fase do neoliberalismo. Então nós temos essa influência externa, temos a questão da imitação a que Aristóteles se referia, a criança aprende imitando o adulto. E temos ainda um último fator, que muito bem colocou o James Petras, no seu livro A Armadilha Neoliberal, dentro da qual nós estamos, né? A armadilha neoliberal, dentro da qual nós estamos. Qual é essa colocação? A vida cotidiana no neoliberalismo. Desemprego, fome, humilhação, etc, etc. Estamos aqui sob um impacto de um conjunto de táticas e estratégias do Império do Capital para dominar o Brasil. Não é só mais de impor por autoritarismo, agora é totalitarismo. Um capitalismo de vigilância, agora é redes sociais, a big media. E nisso teve uma participação também, ou uma omissão, os democratas brasileiros e as esquerdas brasileiras, que falharam gravemente, não ter autocrítica, não abandonaram o nacionalismo, deixaram a bandeira nacional nas mãos de um Bolsonaro da vida, prestando continência à bandeira americana. Mas esse é um outro problema que trataremos em outros programas.
Por acaso você sabia que existem palavras que, se você usar no título do seu vídeo, ou até mesmo falar durante o vídeo, mostrar esse texto escrito no seu vídeo, pode ser que automaticamente caia a monetização, ou até mesmo o seu vídeo perca alcance só por causa dessa palavra? O YouTube pode ir lá e falar, essa palavra não é legal, em casos extremos de até o vídeo ser removido do ar. Claro que para chegar nesse nível outras coisas são analisadas também. Porque eu também não quero ser prejudicado, não quero prejudicar nem esse vídeo, nem esse canal, mas quero passar para você toda a informação para que você já fique preparado e não tome aí uma surpresa do nada do YouTube, certo? Do algoritmo que faz essas remoções. A segunda coisa é, se eu for falar em códigos, por favor, não comente as palavras que eu falei nos comentários aqui embaixo, porque o algoritmo também leva em consideração o que está sendo escrito embaixo do seu vídeo. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Chega dos Estados Unidos a notícia de que Donald Trump se tornara réu no processo que colocava em risco a segurança dos Estados Unidos. Segurança essa que é voltada justamente para causar a insegurança no restante do mundo. Mas, de qualquer forma, ele, como presidente, foi colocado como réu. E isso, né, deixa muito nervoso o ex-presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Por quê? Porque ele, como fiel seguidor das truculências da extrema-direita norte-americana e mundial, repetiu, tal qual na cartilha, né, editada lá nos Estados Unidos, as possibilidades de golpe aqui no Brasil. Ou seja, todas as suas ações aqui no Brasil eram cópia fiel do que o Trump fazia lá nos Estados Unidos, até mesmo negar a vacina, né, a validade da vacina na pandemia. Se bem que o Trump, num determinado momento, parou de negar, mas o Bolsonaro, com sua brilhante, medíocre inteligência, permaneceu com a mesma postura. E isso tem, lógico, tirado o sono não só do Bolsonaro, como também de diversos políticos e generais e militares de alta patente golpistas aqui no Brasil, porque correm um risco, né, minimamente de perderem o direito político. Bolsonaro já dá isso como certo, perder os seus direitos políticos. Vamos ver se, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a punição vai para além de repreensão ou perda de poder político, né, de direitos políticos, que se coloque na cadeia efetivamente para dar um freio no avanço dessa extrema-direita tão truculenta, coloque na cadeia os responsáveis por esses atos, tanto aqui, né, os atos golpistas daqui do Brasil, quanto lá nos Estados Unidos.
Naquela noite, do dia 20 de agosto de 1970, no momento em que entrei no quartel da Polícia do Exército, situado na rua Barão de Mesquita, número 425, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, ouvi uma frase que até hoje ecoa forte nos meus ouvidos. Aqui não existe Deus, nem pátria, nem família. Só existe nós e vocês, e você. Era naquele quartel que funcionava o DOI-CODE, uma junção de torturadores da área civil e militar. Uma noite, que eu não sei precisar quando, desci para a Sala Roxa para ser acariada com um militante também da LN, Eduardo Leite, conhecido como Bacuri. Lembra até hoje dos seus olhos, da sua respiração ofegante e do seu caminhar muito lento, quase arrastado, como se tivesse perdido o controle das pernas. No dia 8 de dezembro daquele ano, mataram o Bacuri. No dia 20 de outubro, 2 meses depois da minha prisão, e já dividindo a cela com outras presas, servi de cobaia para uma aula de tortura. Eu acuso o agente da Polícia Federal, Luiz Timóteo de Lima, conhecido como Padre, que me deu muito choque elétrico. Eu acuso o coronel da reserva, Paulo Malhães, que em recente entrevista ao jornal O Globo, no dia 26 de agosto de 2012, afirmou que em 1970 trouxe do Rio Araguaia 5 jacarés e levou para o quartel da PE na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, para atemorizar os presos políticos. Uma delas fui eu. Finalmente, eu acuso o regime ditatorial implantado no Brasil em 1964, que fez da tortura uma política de Estado. Está dito publicamente que Michele Bolsonaro, Silas Malafaia, têm elo orgânico com a extrema-direita. Isso não precisa de uma CPMI para investigar. Não sou um voo solo, sou evangélico, sou pastor, e milhões de pessoas pensam e creem desse jeito, como eu penso e vivo a minha fé em Jesus. Que Malafaia e Michele Bolsonaro participam organicamente do que é a extrema-direita golpista e violenta, antidemocrática no Brasil, não tenho dúvida. E vou trabalhar na CPMI para, a partir de indícios mais materiais vinculados ao dia 8 de janeiro, convocá-los. O que faz essa influência americana? Essa influência americana é a pior possível. Massacraram os índios lá, invadiram o México, tomaram lá pela violência o Texas, e uma série de violências americanas. E mais recentemente, jogaram bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, eles invadiram o Vietnã e jogaram milhares, mataram milhões de pessoas, a Síria, e hoje estão aí, como sempre, agora na Ucrânia, atrás desses Zelensky, tentando ser mais sutis com uma guerra híbrida, por procuração, estimulando os Zelensky a atacar a Rússia, o que está fazendo. Já tem drones lá, já fazendo graça em Moscou, querendo levar uma bomba nuclear para se fazer de vítima, escondendo armas e criminosos e depósitos de armas em hospitais e muitas vezes em lugares, escolas de crianças, para que, no caso de ser bombardeado, dizer que bombardearam crianças. Ora, qual é o interesse dos russos em bombardear uma escola de criança? Nenhuma, a não ser que ela tivesse lá dentro metralhadoras, provocações, etc., depósitos de armas ou algo semelhante. Então está evidente tudo isso aí. Trata-se de uma provocação. Por que isso? Porque os Estados Unidos, os senhores perguntarão, não estão em decadência, então como é que fazem tudo isso? É a decadência de um colosso. E nessa decadência eles precisam da guerra. Guerra como tomaram o petróleo do Iraque,
guerra como fizeram na Líbia, e assim por diante. Não interessa a razão, mentem e lá vão. Aqui no Brasil, diziam que o comunismo é iminente. Que comunismo? Desde quando João Goulart era comunista, um riquíssimo fazendeiro, democrático, que justamente ficava todo cheio de pruridos porque era ultrademocrático. O caso de um reformista tentando levar o Brasil a uma independência. Mas o que ocorre é que os Estados Unidos não está assim nada de comunismo. Ele não suporta a soberania, a independência nacional. Não suportava o Brasil como potência. Impediu as nossas estradas de ferro, impediu o nosso crescimento populacional, deu golpes, impediu com a USAID e outros a própria educação brasileira e assim por diante. Qual é o método usado? Qual é o método que usa-se para tudo isso e que produziu essa criminalidade toda? Promover a ignorância com maus cursos, não dar educação ao povo, manter o povo perturbado psicologicamente e assim por diante. Fizeram no Brasil o quê? A facada do Bolsonaro foi apreciada em detalhes até hoje? Será que foi facada mesmo? Ou o que houve naquilo? Os serviços secretos podem produzir incríveis atos teatrais. E a história é uma conspiração. Está aí muitos autores que dizem isso. Então não venham com a conversa de teoria da conspiração. A história é real. Tem sempre conspirações, assassinatos, etc. Então, como é que ficamos? Está aí o próprio Supremo Tribunal que decide uma coisa, no dia seguinte decide outra. O Lira, que faz e acontece na Câmara. Orçamento secreto é uma bagunça geral. Então, dentro disso, e já isso não vem de agora, o senhor Bolsonaro incentivou isso, já vem de muito antes, mas ele incentivou mais do que nunca tudo isso. Agora, o que nós assistimos? É evidente que a sociedade brasileira está traumatizada, está deprimida, ela está ansiosa, ela tem uma série de problemas. Não é? Usaram aqui a teoria do desastre na Naomi Klein, cria problemas violentos para impactar psicologicamente a população e depois aproveitar e aprovar uma lei assim por diante. E já é uma criminalidade estrutural. No Brasil, nenhum comerciante pequeno, nada, vai para a frente se não pagar propina, fiscalização, se não fechar os olhos a quiosques clandestinos, etc. A pessoa sofre, se tentar cumprir a lei, vai sofrer. E isso se não for morto aí, a qualquer momento, com uma moto na calçada, uma moto na contramão, ou se não for morto a qualquer momento aí, numa praia assaltado, como turistas estrangeiros seus, confiando em passeios, em turismo, etc. Quantos dos nossos grandes empreendedores não foram para o ralo para demonstrar essa evidência de que o país é um processo em destruição? Paraíso. Eu não vou falar de tantas coisas aí que a gente tinha orgulho e que fomos vendo indo para o ralo, gente boa, trabalhadora, pagadora de imposto, empregadora de gente, e que foram arrastados para o fracasso, porque a condição de produzir, de trabalhar, de empreender no Brasil é absolutamente impossível à luz dos termos de comparação internacional. Pois bem, a presidenta do PT está nos convocando a todos para protestar contra o Banco Central. Eu estou tentando mostrar isso porque veja onde nós chegamos. O partido do governo convocando a população para protestar contra o eixo central do governo. Porque o Bolsonaro culpava o Supremo Tribunal Federal. Vocês não lembram, não, ontem? O Marciano disse, rapaz, o negócio aí está diferente, não. Porque o outro presidente não fazia nada porque o Supremo não deixava. Agora esse está dizendo que não faz porque o Banco Central não deixa. Que é isso?